De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Uma vida não questionada não merece ser vivida. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Calarei os maldizentes continuando a viver bem, eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes, quando os do corpo principiam a enfraquecer. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. A necessidade que é a mãe da invenção. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. A admiração é própria da natureza do filósofo, e a filosofia deriva apenas da estupefacção. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Não é permitido irritarmos-nos com a verdade. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Quem critica a injustiça fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões se relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. As feridas da alma nunca são curadas com sexo, comida ou poder, e sim com carinho, atenção e paz. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes, que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Aprender é mudar posturas. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. O belo é o esplendor da verdade. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto.
A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Se não encontras alegria nesta terra, procura-a, irmão, para além das estrelas. Tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. Vivemos no mundo do irreal, onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. Procurando o bem para os nossos semelhantes encontramos o nosso. A matemática é a honra do espírito humano. O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. O começo é a parte mais importante do trabalho. O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo, que a alma já teve mas perdeu. Uma tempestade no copo d'água não é por nada. O amor é filho da pobreza e da riqueza, da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos, o homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz, o pensamento as rédeas, e os sentimentos os cavalos. Julgareis em vão dar grandeza à vossa alma se não fazeis crescer em virtude. O importante não é viver, mas viver bem. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. O corpo é o cárcere da alma. Os números dominam o mundo. Cada qual, cada quem. Se lutarmos com fé estaremos 2 vezes armados. Ao toque do amor, todo homem se torna um poeta. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre pessoas. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma, ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando, por natureza, ou por hábito, ou pelos 2 motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. A parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. O mais belo é também o mais amável. O maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a governar. A cidade pode crescer até o ponto em que conserva sua unidade, mas nunca além disso. A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus. O amor é a busca do todo. Nas asas do amor, a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias, ela quer ser libertada da prisão do corpo. Obrigado por assistir até o final. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para sempre receber notificação quando sair um vídeo novo. Até o próximo vídeo e um forte abraço.